Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa e você também que nos acompanha de outras localidades, que a sua quinta-feira seja realmente resplendente, que você possa encontrar um momentozinho no dia de hoje para adorar a Jesus sacramentado. Adorar por aqueles que não adoram, adorar pela sua família, pela sua paróquia, pela nossa pátria, pelo povo brasileiro, pelo progresso de todos os povos e pela paz. O Santíssimo Sacramento traz-nos grande paz. Dando sequência à nossa meditação sobre o vício da surdez espiritual, que é um vício que se opõe à virtude de correspondência, a ouvidos aleijados pelo estrondo constante do pecado. Não escutam, embora ouçam os avisos da Igreja. Existem almas que jamais entendem o que é o Espírito, porque têm ouvidos surdos pelo pecado e empedernidos pelos vícios. A surdez espiritual é um dos efeitos do pecado nas almas, muito cobiçada por Satanás em razão dos frutos maléficos que acarreta. A infidelidade aumenta essa surdez espiritual. Nas almas comuns, é produzida e aumentada pelo pecado. Nas almas espirituais, é produzida e aumentada pela inconstância e pela ingratidão. O mundo está cheio de almas surdas. Elas ouvem, mas não escutam. São alcançadas por palavras cujo sentido não penetram. Os diretores espirituais podem aconselhar e falar a essas almas até o cansaço. Elas não compreenderão seu sentido profundo, ficando sempre na superfície por culpa de sua surdez espiritual. Dessa surdez provém, em grande parte, a falsa piedade e outros males que há nas almas. Nas comunidades religiosas existem muitas almas surdas, que por isso não prosperam no caminho espiritual, posto que a surdez corta as asas do espírito, impedindo-lhe de chegar a seu Deus e Senhor. Se essa surdez fosse curada, alcançaria voo nos caminhos de Deus. A surdez espiritual é a corrente predileta com que Satanás ata as almas à terra e, com o ruído de suas paixões, não lhes permite escutar a voz celestial do Santo e Puríssimo Espírito da Verdade. Bem-aventurados ouvidos, bem dispostos, que logo percebe os delicados movimentos do Espírito e da graça. O Espírito Santo se derrama nesses ouvidos para o bem de si mesmos e dos outros, a quem escolhe para grandes coisas, para serem instrumentos do seu amor e da sua justiça. Deus envia ao mundo graças estupendas por meio dessas almas que percebem sua voz e a compreendem. Uma das maiores graças que o Espírito Santo concede às almas puras é a de discernir entre a sua voz e a voz de Satanás, conhecer a ambos, o bem e o mal, e entender os movimentos mais insignificantes do Espírito e da graça. Ouvidos abertos e bem dispostos, esse é o grande segredo da vida espiritual. Graças a ouvidos bem dispostos, alcançam-se para si e para os outros inúmeras graças e favores. Feliz a alma
que os leva consigo, porque possui um tesouro inesgotável que conduzirá até a vida eterna. Contudo, o Espírito Santo só dá essa graça inestimável a almas puras e sacrificadas, que são fiéis e o amam, que fogem da dissipação e de todos os vícios e vivem uma vida de oração e de graça. Essas almas que têm ouvidos abertos, ainda que raras, podem existir quer no mundo, quer num claustro, mas em qualquer parte sempre vivem no silêncio e no recolhimento, na solidão e na pureza interna, e muito longe do ruído tumultuoso das paixões e dos vícios. Nas comunidades religiosas existem também muita surdez espiritual, que é ainda mais culpável da surdez do mundo. Nas comunidades há também dissipação, inconstância, infidelidade e ingratidão. Quantas coisas podem produzir a surdez espiritual, a qual, por ser mais refinada, pode ser mais incurável. O certo, prezado ouvinte, é que nós precisamos tomar consciência que a nossa pessoa é um projeto inestimável de Deus, que precisa estar aberto de maneira contundente e permanente para as curas, e sobremaneira hoje falando da cura da surdez espiritual. Como é bonito o texto deste tratado, pois ele nos ensina, com palavras simples, mas acertadas, a atingir os alvos que precisam ser mudados dentro da alma, dentro de cada um de nós. Pois esse vício da surdez, ele é promovido pelo barulho do mundo. E isso cria na pessoa essa infidelidade a Deus. A surdez vai criando esta infidelidade a Deus, que é um mal espiritual tremendo. Nas almas comuns, como diz o tratado, essa surdez ela é aumentada pelo pecado, porque o pecado também é barulhento. Ele barulha o nosso interior, ele faz uma espécie de buia, de barulhos interiores na alma, causando essa afeição por aquilo que não agrada a Deus. Naquelas almas mais espirituais, mais elevadas, a surdez é produzida pela inconstância e pela ingratidão. Às vezes, a pessoa tem uma certa elevação espiritual, mas esquece de agradecer. Esquece que sua vida é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, não só para a pessoa, mas para a igreja, para a comunidade. E nós precisamos muito, nesses tempos barulhentos e confusos, de pessoas que não têm a surdez espiritual. Porque se você é uma pessoa que escuta a Deus, então o seu corpo vai sendo iluminado por essa escuta, e aí a consequência positiva é exatamente esse descarte da vida velha, da vida de pecado, da imundície e de tudo aquilo que nos afasta da graça divina. Vamos, com alegria, pensar nessas realidades. O Santo Evangelho da missa de hoje, 6 de outubro, hoje nós lembramos São Bruno, um santo do século XII, fundador da Cartucha, que é a única instituição na igreja nunca reformada e exige uma vida muito profunda em oração para resistir a todas as tentações do tempo
que fere o silêncio. E o evangelho que a Santa Igreja propõe para nós na liturgia de hoje é Lucas 11, de 5 a 13. O versículo 13, Jesus diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito aos que o pedirem. Veja, o Evangelho está nos ensinando que o Espírito Santo ele vem a nós através da nossa solicitação, pedir o Espírito Santo. A gente precisa renovar o nosso Pentecostes constantemente, pois através desta ação benéfica do Espírito em nós, nós passamos a escutar melhor, nós passamos a compreender melhor o que Deus quer de nós, e assim a gente vai quebrando esse mal da surdez espiritual que de certa forma vai empalidecendo o nosso espírito e não nos deixando crescer na graça de Deus. Penso que nesta manhã de quinta-feira nós podemos planejar uma visita ao Santíssimo Sacramento, onde nós vamos escutar o que Deus quer dizer ao nosso coração, ao coração da nossa paróquia, da nossa comunidade e das nossas famílias. Escutar sempre a Deus. Deixar que o Espírito Santo derrame dentro de nós as vozes maravilhosas do Senhor. Voz que nos cura, que nos resgata da escuridão, de tudo aquilo que é sórdido, para vivermos profundamente na união com Deus. Façamos isso. Pai de bondade, Deus de misericórdia e perdão, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã e te pedimos, dai-nos o Espírito Santo e renova-nos por dentro para nos libertarmos de todas as vozes imundas e pecaminosas que querem desconstruir a beleza do teu Evangelho em nós. Fica conosco, Senhor, e enche-nos com teu Espírito Santo. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São Bruno, venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você e sua casa, sua família, uma abençoada quinta-feira. Amanhã nos encontraremos novamente com mais um programa Oração da Manhã. Fique na paz.